26 de novembro de 2025, leitura de Provérbios, capítulo 26. Você que é novo aqui no canal, todos os meses nós fazemos a leitura de Provérbios, desde 2023. Você pode acessar várias playlists aqui no canal de Provérbios, para que você possa ter estudos, meditações, reflexões. Tem até uma série que nós gravamos que tem aulas de provérbios. Se você procurar nas playlists, tem uma série que foi gravada sobre aulas de provérbios. Mas nesse mês de novembro de 2025, nós estamos fazendo a leitura de um capítulo por dia. Provérbios é um livro que fala sobre sabedoria e prudência para que você possa tomar boas decisões na sua vida. O objetivo de Provérbios, quando você lê Provérbios 1, está ali dito, é trazer sabedoria e experiência para os inexperientes, sabedoria e prudência para todos e também para os que já são sábios, para que sejam mais sábios. Provérbios tem 31 capítulos e você consegue ler todos os meses. Você lê um capítulo por dia. Nos meses com 30 dias, você lê os capítulos 30 e 31 no dia 30. E em fevereiro, você pode ler os capítulos 1 e 2 no dia 1º, 8 e 9 no dia 7 e 30 e 31 no dia 28. Fica a dica, vamos à leitura de Provérbios 26. Provérbios 26, ele é um capítulo que fala a respeito de alguns tipos de pessoas. Do versículo 1 até o versículo 12, você vai ler aqui comigo e você vai perceber que do 1 até o 12, ele fala a respeito do tolo. Então, ele fala aqui que o tolo, ele não merece receber honra. Muitas vezes nós queremos dar honra colocando pessoas no nosso círculo de amigos que são pessoas que são tolas. Mas Provérbios 26 vai dar algumas orientações para nós a respeito de pessoas que são tolas. Essas orientações servem para que nós não sejamos tolos e para que nós identifiquemos os tolos e não deixemos que essas pessoas fiquem à nossa volta. Se você deixa um tolo andar perto de você, você vai sair prejudicado. Ele vai fazer a tolice dele e vai respingar, recair, atingir você. Então aqui o versículo 1. Como neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Imagine que no verão tenha neve. É uma coisa que não tem sentido. Imagine que na época de colheita, que é uma época que normalmente o tempo está mais seco, venha de repente uma chuva. O versículo 1 está dizendo: a honra não tem relação com aquele que é tolo. Se a pessoa faz uma tolice, você não deve bater palma para ela. Aplicando isso no relacionamento com os filhos, os pais nunca devem aplaudir as tolices dos filhos. Provérbios 22, versículo 6, fala que você precisa corrigir o seu filho. Veja aqui Provérbios 22, versículo 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então aqui o texto fala que você precisa instruir o seu filho para que ele faça a coisa correta. Vamos voltar aqui para Provérbios 26. Você também, Provérbios 26. Voltando aqui para o versículo 1. Você também não pode dar honra para aquele colaborador que deixa de cumprir as metas, que não faz o que tem que ser feito. Se você aplaude ele, você desmotiva toda a sua equipe. Você também não pode dar honra quando alguém dentro da sua igreja, da sua congregação, só porque tem uma condição financeira melhor, possa fazer alguma coisa errada. Tem algumas igrejas que fazem isso. Então o pastor está lá
E aí, quando é uma pessoa humilde, uma pessoa que é pobre, que tem menos condição econômica, ela comete um pecado, comete alguma coisa, fala uma palavra indevida, trata alguma pessoa dentro da igreja de uma forma um pouco mais grosseira, tem um desentendimento ali, aí o pastor vai até a pessoa e dá aquele sermão. Mas aí, quando é o irmão ou a irmã da caminhonete, do carro mais caro, da casa melhor, ele fala assim: ah, está tudo bem. Você nunca dá honra para aquele que é tolo. Como neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Se a pessoa faz alguma coisa que é tolice, você não pode dar honra para ela. Você tem que ser correto e justo com todos. Já lemos isso em Provérbios 11, que aqui em Provérbios 11 fala claramente isso. Veja aqui, o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Se você usa uma balança desonesta, trata algumas pessoas de um jeito e outras pessoas de outro jeito para honrar ou desonrar, você está sendo injusto. E aqui em Provérbios 11, ele fala: o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Tem até uma outra questão que é mais grave do que essa da justiça de Deus. Se você não corrige uma pessoa por causa da sua riqueza, quando ela comete alguma coisa errada, você está deixando que a pessoa perca a salvação dela. Então, seja justo na sua medida, porque você garante que a pessoa vai herdar o reino de Deus. Aqueles que são pastores têm essa missão. A sua missão não é passar a mão na cabeça de algumas pessoas, mas é de trazer a verdade e a palavra de Deus para todas, para que todas alcancem o reino de Deus. A sua missão é honrar primeiramente o reino de Deus. Se você não honra primeiro o reino de Deus, então você será desonrado no dia do julgamento final. O próprio Deus vai pedir contas a respeito das ovelhas, das pessoas que ele confiou na sua mão. E essa missão também é dos pais. Deus ele vai pedir contas dos pais em relação ao que fizeram com a educação dos seus filhos. Porque veja que o Salmo 127, ele fala que os filhos são herança do Senhor. Se os filhos são herança do Senhor, veja aqui, Salmo 127, o versículo 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Se os filhos são herança do Senhor, como é que você tem cuidado dessa herança que você recebeu? Voltando aqui para Provérbios 26. Você precisa dar honra, então, ao que você tem recebido de Deus. E também essa questão de honra é uma questão que se refere ao casamento também. Veja aqui Provérbios, capítulo 18, aqui no versículo 22, vai dizer que, Provérbios 18, 22, quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. O texto fala de esposa, mas o texto, na verdade, está falando a respeito de casamento. Quem recebeu um casamento encontrou uma coisa boa, recebeu uma bênção do Senhor. Então a Bíblia tem vários textos que falam sobre a importância de você honrar o seu marido, honrar a sua esposa. Nós não vamos fazer a leitura aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu vou deixar aqui umas referências para que você possa ler depois, se você quiser. 1 Timóteo, capítulo 3. Paulo, em 1 Timóteo, no capítulo 3, ele fala a respeito das qualidades de um homem de Deus. Depois, Provérbios. Esse texto nós vamos ler aqui em novembro. Novembro tem 30 dias. Nós vamos ler Provérbios 30 e 31 no dia 30. Então,
Quando lermos Provérbios 31, vamos ver quais as características da mulher virtuosa. Então lá em Provérbios 31, versículo 10 até o 31, fala sobre as características de uma mulher que se dá ao respeito, que age com honra. E 1 Timóteo capítulo 3 fala das características do homem de Deus, daquele que quer ser honrado, que quer seguir a Deus. Então você pode ler esses textos, os homens, 1 Timóteo capítulo 3, as mulheres, Provérbios capítulo 31, versículo 10 ao 31. E os homens também podem ler Efésios capítulo 5, ali do versículo 20 mais ou menos à frente, tem vários versículos que falam como Cristo cuida da igreja e como o marido deve cuidar da esposa. Então, versículo 1, como neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Versículo 2, como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. O versículo 2 está dizendo que você só vai ser amaldiçoado se você fizer as coisas erradas. Quando você persegue um pardal, ele começa a voar em fuga. Ele começa a voar para fugir do seu perseguidor. Quando ele está voando, fugindo, ele sabe aonde ele está indo, o que ele está fazendo. A andorinha, quando esvoaça veloz, ela presta mais atenção por onde ela está voando, porque ela está voando rápido, está voando veloz. Quando nós dirigimos o nosso carro com mais velocidade, nós prestamos mais atenção. Você está dirigindo com velocidade, tem que ficar mais atento se você faz isso. Então, ele está dizendo assim, da mesma forma, a maldição sem motivo não pega. Nunca uma maldição vai vir para você se você não fez alguma coisa antes. Tem muitas pessoas que são vitimistas. Elas falam assim, eu não sei por que eu estou sofrendo isso. Eu não sei por que eu estou passando por essa crise no casamento. Eu não sei por que o meu filho ficou desse jeito. Eu não sei por que aconteceu esse negócio no meu trabalho. Eu não sei por que eu acabei sendo demitido. E muitas vezes essas coisas ruins que aconteceram porque a pessoa fez ou deixou de fazer algo que precisava ter feito. Então o versículo 2 está dizendo, faça o seu melhor e sempre ande no caminho certo, porque aí a maldição sem causa não vai chegar até você. O versículo 3, o chicote é para o cavalo, e o freio é para o jumento, e a vara é para as costas do tolo. Então o versículo 3 está dizendo, se você for tolo, você vai receber coisas ruins, você vai receber o seu castigo, assim como um animal. O versículo 3, na verdade, quando ele faz uma comparação com o cavalo, que ele precisa do chicote, do jumento, que precisa de um freio, ele está dizendo, não seja como um bicho, não seja como um animal que precisa ter um chicote, um freio, para que ele seja disciplinado, precisa receber o castigo no próprio lombo, no próprio corpo, para aprender alguma coisa. Ele está dizendo, se você for tolo, você vai receber o castigo, você vai sofrer na vida. Versículo 4. Não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário você se igualará a ele. Se uma pessoa xinga você com um palavrão, não responda igual. Você vai ser igual a ele. Ele fala um palavrão a você, está sendo desrespeitoso, mal educado, grosseiro, violento, e você vai ser igual à pessoa. Não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário você se igualará a ele. Versículo 5. Responda ao insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Então, às vezes, você tem que nem responder às vezes. Ou dizer para a pessoa, você percebe que você está falando um palavrão, que você está sendo grosseiro e estúpido, que você está sendo completamente fora de juízo? Você tem que responder à pessoa
de acordo com a insensatez dela, para que ela não pense que ela é uma pessoa sábia. Versículo 6. Como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim é enviar mensagem pelas mãos do tolo. Então imagine você cortar o seu pé ou você beber veneno. Você vai estar se autodestruindo. Ele está dizendo, é uma autodestruição você confiar uma tarefa para um colaborador que é tolo. Enviar mensagem pelas mãos do tolo é você encarregar alguém de cumprir uma tarefa. O versículo 6 está dizendo, preste atenção em quem você contrata. Preste atenção em quem você põe perto de você nos seus negócios. Se você escolhe mal, você vai se autodestruir. Versículo 7. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. O versículo 7 está dizendo, não adianta você saber o que tem que fazer. Não adianta você saber falar de um provérbio. Mais importante é você praticar o provérbio. Porque assim, as pernas de um coxo, ele tem as pernas, mas as pernas não se firmam. Não adianta você saber o provérbio e não pôr em prática. Você sabe, mas você não vai colher o resultado. Eu sei que eu preciso estudar mais para poder conseguir aquele resultado, mas eu não estudo, então eu nunca vou conseguir o resultado. Versículo 8. Como amarrar uma pedra na atiradeira, assim é prestar honra ao insensato. Essa versão que nós estamos lendo nesse mês de novembro é a NVI, que é a nova versão internacional. Nessa nova versão internacional, a tradução do versículo 8 ficou desse jeito que nós lemos. Como amarrar uma pedra na atiradeira, assim é prestar honra ao insensato. Mas se você for na outra Bíblia, que é a Almeida, revista e corrigida, lá o texto diz assim, da mesma forma que você lançar uma pedra preciosa usando um estilingue, assim é prestar honra ao insensato. E o sentido do versículo 8 é esse, o sentido original do versículo 8. Existem aqui, eu vou aproveitar aqui e abrir um parênteses. Quando você começa a estudar a Bíblia tem várias traduções. A Almeida, revista e corrigida, é a Bíblia que é mais difícil de leitura, porque ela procura fazer a tradução mais próxima do texto original. Depois você tem a NVI, que é essa versão que nós estamos lendo, que é a nova versão internacional, que ela tem o benefício de trazer o texto para uma linguagem mais moderna, mais atual. No todo, quando você lê o todo, ele traz um benefício, porque na grande maioria dos textos das histórias, você consegue entender mais facilmente o texto. E tem uma outra Bíblia, que é a NTLH. NTLH é a abreviação de Nova Tradução da Linguagem de Hoje. É uma Bíblia que é mais fácil ainda de você entender as palavras. Qual a recomendação? Se você tem filhos, adolescentes, pessoas novas que entraram na igreja recentemente, incentive elas a lerem a NTLH, a Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Elas vão ler a Bíblia e vão entender a maior parte dos textos e vão receber um conhecimento inicial necessário para começarem a se fortalecer na fé. Depois, você pode incentivar a leitura da NVI e depois a Almeida Revista e Corrigida. Agora, isso é só uma orientação, não significa que você tem que fazer isso. Você pode chegar e dizer, eu vou ler a Almeida Revista e Corrigida, e quando eu não conseguir entender um texto porque eu li e não entendi ali, eu vou complementar com a NVI ou com a NTLH. Mas o versículo 8, voltando aqui para Provérbios 26, o sentido é, você não pode pegar uma aliança de ouro, um metal precioso, você não pega uma pedra preciosa e e coloca num estilingue, numa tiradeira e atira por aí. Se você vai sair com estilingue, você pega pedras da rua para você se divertir, usando estilingue para
mirar em alguma coisa e usar aquilo como esporte ou como algo de lazer ou diversão. Como amarrar uma pedra na atiradeira, assim é prestar honra ao insensato. Você não dá honra para aquele que é tolo. Você está desperdiçando ouro, prata, pedras preciosas com alguém que não merece. Versículo 9. Como ramo de espinhos nas mãos do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. Aqui ele faz mais uma comparação. Aqui no 6, ele faz uma comparação com as pernas do coxo. Aqui no 9, ele faz uma comparação com o ramo de espinhos na mão do bêbado. Um bêbado que segure um ramo de espinhos, ele acaba se machucando, ele acaba se ferindo. Então ele está dizendo, o provérbio na boca do insensato, ele não sabe como aplicar os provérbios no tempo certo. Ele não faz o estudo detalhado, não procura saber quando aplica um provérbio ou outro. Acaba se machucando. Versículo 10. Como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. Então imagine alguém que o arqueiro é uma comparação, aquele que pega uma flecha e atira ao léu. Não contrate qualquer pessoa. Esse versículo 10, ele reforça o versículo 6. Como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim é enviar mensagem pelas mãos do tolo. Não contrate qualquer colaborador. Tenha um processo seletivo para que você faça uma boa contratação. No versículo 10, ele reforça o 6. Como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. Você atira uma flecha ao acaso, você não alcança o resultado, não atinge o alvo, não alcança o seu objetivo, não bate a meta de vendas, não consegue os clientes que você estabeleceu como meta para aquele mês, para aquela semana. Versículo 11. Como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Então, versículo 11 tem um ditado que as pessoas dizem: errar é humano, repetir o erro é burrice. Então, como o cão que volta ao seu vômito, volta para uma coisa que não presta, para uma coisa que não deveria ser aproveitada, assim o insensato repete a sua insensatez. Versículo 12. Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. O versículo 12 está dizendo, existe uma pessoa que é mais tola do que os tolos. Aquele que acha que sabe muita coisa. Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Então nós vemos aqui, do versículo 1 até o versículo 12, ele está falando a respeito do tolo. Agora, a partir do versículo 13, Provérbios 26 começa a falar sobre o preguiçoso. Veja o que ele fala no 13. O preguiçoso diz, lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. O preguiçoso sempre arruma uma desculpa para não fazer o que tem que ser feito. E ele inventa desculpas esfarrapadas. Lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. Se você tem colocado desculpas para não fazer o que precisa ser feito, pare de fazer isso. O versículo 13 está dizendo, pare de dar desculpas. Passe por cima das suas desculpas. Foque em como você passa por cima do desafio que você está vendo aí na sua frente. Se você não tem avião, então vá de carro. Se você não tem o carro, então vá de moto. Se você não tem como andar de moto, então vá de bicicleta. Se você não tem como ir de bicicleta, então vá a pé mesmo. Você pode demorar mais, mas o que importa é você começar e ter constância. Todos os dias fazer um pouco com disciplina. Provérbios capítulo 12, nós já lemos, fala a respeito da importância da disciplina, de você fazer sempre o que é certo e com constância. Com o tempo, você pega a velocidade, com o tempo, você passa do a pé para a bicicleta, da bicicleta para a moto e assim adiante. Versículo 14. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira na sua cama. O versículo 14, quando fala da porta, a porta ela fica presa nas dobradiças.
o preguiçoso fica na cama, ele está falando da zona de conforto. O preguiçoso não é só aquele que não faz nada, aquele que fica acomodado, aquele que fica 10 anos no mesmo trabalho, 20 anos fazendo a mesma coisa, que não cresce, não busca novas habilidades, aprender um novo idioma, aprender um instrumento musical, aprender a fazer um novo prato, aprender a fazer alguma coisa diferente. Aquela pessoa fica presa no mesmo lugar. A pessoa nunca faz uma viagem. Tem pessoas que você conversa e fala assim: eu nasci aqui e eu estou aqui e nunca saí daqui. A pessoa não conhece nem o bairro vizinho. Ela não procura nem conhecer outras pessoas, outras culturas, aprender coisas diferentes, coisas novas. Então, como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. Fala que cama fala de zona de conforto. Eu só quero fazer o que é confortável para mim. Eu só quero repetir a mesma coisa porque é mais fácil. Versículo 15. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la de volta à boca. O versículo 15 fala de outra característica do preguiçoso. Ele começa alguma coisa, mas ele nunca termina. Comecei, tem aquelas pessoas. Eu já fiz economia 1 ano, depois eu fiz 1 ano de psicologia, depois eu fiquei 1 ano fazendo direito, depois eu fiquei 1 ano aprendendo, tentando um negócio. Ela começa e nunca termina nada. Falta Provérbios capítulo 12, disciplina. Falta uma outra coisa. Provérbios capítulo 16, versículo 3. Fala aqui, ó. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Às vezes falta na pessoa a oração. Falar com Deus. Deus, será que eu devo começar esse negócio? Pedir uma orientação de Deus ajuda que você vá adiante. Então o preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la de volta à boca. Aproveitando para falar aqui sobre a questão do cuidado com o corpo. A pessoa fala: estou acima do peso, ou para cuidar da saúde, estou com sinal de que vou ter diabetes. A pessoa não se disciplina em relação a começar um programa de alimentação e levar ali com correção, levar ali com disciplina. Então o preguiçoso ele começa as coisas, mas ele não termina. Quantas pessoas, hoje é dia 26 de novembro, quantas pessoas no dia 1º de janeiro fizeram promessas? Quantas pessoas estão agora pensando o que eu prometi no começo do ano e eu não fiz? Quantas promessas você vai fazer agora, no final de ano? Ah, o ano que vem eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Sem disciplina, sem você colocar, que é o Provérbios 12, sem você colocar os seus planos, consagrá-los ao Senhor, dizendo: Deus, vai na minha frente. Provérbios 16. Sem que você tenha o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, que nós já lemos em Provérbios capítulo 1. Aquele que teme ao Senhor. Temer ao Senhor significa ter extremo respeito por Ele, colocar Ele em primeiro lugar em todos os seus projetos. Acaba fracassando, acaba não conseguindo chegar adiante, não conseguindo avançar. Então o preguiçoso ele coloca a mão no prato, mas ele acha difícil demais levá-la à boca. Veja que aqui nessa tradução da NVI, essa tradução aqui ficou boa. Na outra tradução fala assim: o preguiçoso coloca a mão no prato e não traz de volta na boca. Aqui nessa tradução ele colocou: ele acha difícil demais levá-la de volta na boca. Então ele não faz a sua parte. Acha difícil concluir os seus negócios, concluir o que projeta. Versículo 16. Outra característica do preguiçoso. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Qual é a característica do preguiçoso? O preguiçoso, ele sempre procura um atalho. A pessoa que é sábia vai dizer: olha, para você conseguir esse resultado, você tem que estudar.
isso, isso e isso. E aí você vai conseguir chegar nisso. O preguiçoso fala: tem um jeito mais curto de fazer isso. É só fazer assim. E aí ele vai, faz o atalho, pensando que é mais inteligente do que os outros, e ele quebra a cara. Porque ele pensa: tem um jeito de encurtar, não tem um jeito de encurtar esse negócio aí? Não tem um jeito de fazer isso de forma mais rápida? É aquela pessoa que acha que ela faz uma promessa no começo do ano de que vai emagrecer. Esse é o que mais afeta um número muito grande de pessoas. Elas falam: eu vou me alimentar melhor, vou cortar o açúcar, vou cuidar da minha saúde. Mas ela começa e ela pensa e ela cria lá as suas dietas lá. Ah, mas se eu tomar aqui comer um chocolate aqui, tomar um copo de refrigerante aqui uma vez ou outra, não vai afetar em nada. Falaram pra mim que o programa é esse, mas não vai afetar em nada. Então o preguiçoso, ele considera-se mais inteligente, mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Agora, então aqui, do versículo 13 até o versículo 16, Provérbios 26 fala sobre o preguiçoso. O preguiçoso, versículo 13, dá desculpas esfarrapadas. Versículo 14, que só quer viver na zona de conforto. Versículo 15, não termina o que começa. Versículo 16, acha que pode encontrar atalhos para caminhos mais fáceis, acha que é mais inteligente do que os outros, do que quem estudou aquele negócio, aquele assunto. Agora, o versículo 17 começa a falar das pessoas que arrumam discussão por tudo. Veja o 17. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. Não se envolva em discussão que não é sua. 18. Como o louco que atira brasas e flechas mortais. 19. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava só brincando. O 18 com o 19 falam daquelas pessoas que ficam arrumando piadinhas em cima dos outros. Piadinhas que são ácidas, e depois ou inventam histórias dizendo: olha, o fulano lá falou mal de você, falou isso, isso, isso. Então ele está brincando com fogo, brincando com flecha mortal. São aquelas pessoas que conseguem derrubar, destruir amizades, relacionamentos, podem destruir equipes, podem destruir igrejas, porque entram dentro de uma célula, dentro de um grupo de estudos da Bíblia e começam a inventar histórias uns contra os outros. Versículo 18 e 19 está dizendo aqui que essas pessoas são como loucas, que ficam atirando flechas, jogando brasas, queimando, destruindo os sentimentos, a emoção dos outros. Ele está dizendo aqui: não faça isso. Quem age assim é como um louco. Versículo 20. Sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Então aqui o versículo 20 está dizendo: se você tira a pessoa que fica falando mal dos outros, se você tira o contendeiro, a pessoa que cria contenda, do meio dos seus relacionamentos, você termina com o problema. 21. O que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira, o amigo de brigas é para atiçar discórdias. Então o 21 está falando aquele que gosta de brigas. Tire pessoas assim do seu círculo de amigos. 22. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. Uma outra versão diz assim: as palavras do mexeriqueiro são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. 22 é sobre o fofoqueiro, o caluniador. Caluniador é aquele que faz calúnias. Calúnia é você dizer que uma pessoa fez uma coisa errada que você sabe que a pessoa não fez. Então calúnia é algo muito pesado. Você sabe que a pessoa não fez, mas você quer destruir aquela pessoa, então você inventa
aquela pessoa falou isso de você, aquela pessoa fez isso. Então, as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. Parece que a outra tradução, que fala as palavras do mexeriqueiro são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo, é mais correta. Porque o 22, ele está falando a respeito do fofoqueiro. Ele fala que é como petisco delicioso você ouvir fofocas, ouvir pessoas falando, você viu o que aconteceu com fulano? Viu o que aconteceu com a ciclana? Então, o 22, ele é um versículo que fala que quando você começa a escutar uma pessoa fofocando, aquilo ali atrai a tua atenção. Mas você não pode se deixar atrair por isso, porque isso desce até o íntimo, saboroso, mas depois acaba causando ruína, destruição nos relacionamentos. 23. O 22, na verdade, terminando aqui o 22, ele está dizendo: cuide bem do que você fala. Ao invés de você usar as suas palavras para ficar fofocando, é melhor você usar todas as suas falas, as suas conversas, para trazer edificação, conhecimento, sabedoria, projetos, coisas que vão trazer algum resultado. Por que você vai gastar o seu tempo com fofocas, com mentiras, com mexericos, de coisas que não vão mudar a sua vida? O tempo que você leva fofocando, falando mal dos outros, é o tempo que você poderia colocar em prática na sua vida algo de bom para você mesmo, para você mesma. Então, use bem o seu tempo. Fofoca é uma coisa que entra como petisco delicioso, é uma coisa que atrai, chama a sua atenção. Eu quero saber o que está acontecendo com o vizinho, com a vizinha, com o colega do trabalho, com outra pessoa, mas você está jogando fora o seu tempo, a sua vida. Versículo 23. Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. O versículo 23 está falando que nem sempre aquela pessoa que é sempre simpática, que é sempre agradável, que é sempre bondosa, verdadeiramente é aquilo que ela parece ser. Assim como uma camada de esmalte num vaso de barro, você pinta um vaso de barro, ele continua sendo de barro. Mas se você coloca, por exemplo, uma pintura dourada, pode parecer que é ouro, mas não é ouro. Então, os lábios amistosos, preste atenção, só o tempo mostra realmente quem a pessoa é. Preste atenção no que a pessoa faz. Jesus disse: você conhece uma árvore pelos seus frutos. Você conhece uma pessoa por aquilo que ela faz, não só por aquilo que ela fala. O que a pessoa fala se a pessoa estiver sendo sincera, ela está mostrando o que ela tem no coração. Jesus disse: a boca fala aquilo de que o coração está cheio. Agora, uma pessoa pode estar falando o que ela não é. Ela pode estar representando. Mas você consegue perceber se é verdadeiro aquilo que ela fala comparando o que ela faz. Versículo 24. O que o 23 está dizendo é: não caia na conversa de alguém que fala, eu sou crente. Não é só porque a pessoa disse que segue a Bíblia que você contrata a pessoa. Tem muitas pessoas colocando isso aqui na prática. Eu já escutei muitas pessoas dizendo, mas eu comprei porque a pessoa disse que era crente. E depois o produto era falsificado, o produto veio com defeito. E depois eu pedi para trocar e tive que entrar na justiça para conseguir recuperar aquilo ali. Então não é só porque uma pessoa fala que é uma coisa que ela é. Você precisa, não é só porque uma pessoa disse que é aquilo que você traz para perto de você, para dentro da sua casa. Versículo 24. Quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Então o versículo 24 ele é um reforço do 23. Uma pessoa pode estar com uma camada de esmalte no vaso. Ela pode estar com lábios amistosos, mas ocultar um coração mau.
Uma pessoa que odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga falsidade. Versículo 25. Embora sua conversa seja mansa, é tudo uma continuação aqui. O 23, o 24 e o 25 é uma continuação. Embora sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. 26. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Ou seja, as atitudes que a pessoa vai tomar vão mostrar publicamente que na realidade era tudo falsidade. Só que é aquela coisa, sempre leva um tempo até você perceber pelas atitudes que a pessoa na verdade estava sendo mentirosa, estava escondendo o ódio no coração. Por isso que quando você começa um relacionamento, começa a conhecer alguém, você precisa dar um tempo para que você consiga avaliar quais são as verdadeiras intenções. Você não... Tem pessoas que conhecem uma pessoa e já vão falando tudo a respeito da vida delas. Ou conhecem alguém que se apresenta como evangélico, como cristão, como defensor da Bíblia, e falam tudo para aquela pessoa, sem fazer primeiro uma avaliação. Versículo 27. Quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. O 27 fala que, sobre a lei da semeadura, o que você faz, você vai receber. E o 28, a língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Esse versículo 28 está dizendo, a língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira está falando a respeito daquelas pessoas que ficam elogiando as outras. Ela elogia, mas a boca lisonjeira provoca a ruína. Você tem que tomar cuidado com pessoas que ficam te elogiando. Tem um ditado que fala, não se preocupe com quem critica você, preocupe-se com aquele que te elogia. Quem te critica já mostra claramente as suas intenções. Aquele que te elogia pode ser essa pessoa aqui, que nós lemos, do versículo 23 até o versículo 26. Pode ser a pessoa fingida, pode ser a pessoa que está te batendo, dando tapinha nas suas costas, com um punhal, com uma faca, querendo a sua ruína, querendo até mesmo a sua morte às vezes. Então, Provérbios 26 é um capítulo que fala sobre tipos de pessoas. Do versículo 1 ao 12 fala a respeito do tolo, fala a respeito do cuidado com quem você honra. Do versículo 13 até o versículo 16 fala a respeito das características do preguiçoso. Depois, do versículo 17 até o 22, fala a respeito da pessoa contendeira, da pessoa que arruma discussão. Ela é como lenha na fogueira, ela é como carvão que cria brasa. E depois, do versículo 23 até o 26, fala do mentiroso, do hipócrita, do falso, daquele que carrega o ódio. Você precisa prestar atenção e tomar cautela antes de você confiar em uma pessoa. E ele termina dizendo, o que você fizer, se você abrir uma cova, você vai cair dentro dessa cova. Se você desejar o mal de alguém, se você abrir a sepultura para alguém, quem vai acabar perecendo, caindo na sepultura, vai ser você mesmo. O tamanho do mal que você projetar contra o próximo é o tamanho do mal que você receberá. Se você rolar uma pedra, essa pedra vai rolar sobre a própria pessoa que rolou. E o versículo 28 fala que tome cuidado com o que você escuta de alguém. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere. A pessoa pode estar elogiando você e no fundo do coração desejar o seu mal, até mesmo a sua morte. Então preste atenção, não confie logo no início nas pessoas. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, é Provérbios capítulo 26. Nós fizemos
aspas, aqui a leitura. Você leu esse texto aqui, às vezes a gente fala isso para alguém e a pessoa fala assim, isso é uma visão pessimista a respeito da vida. Mas o texto de Provérbios 26 está dizendo, preste atenção, não é todo mundo que vem com lábios amistosos para você que realmente deseja o seu bem. A pessoa pode esconder o ódio, pode esconder alguma coisa ruim dentro do coração. Veja que o versículo 28 fala, a boca lisonjeira provoca a ruína. A boca lisonjeira, tem uma outra versão que fala, aquele que fica elogiando o próximo, causa a sua ruína, causa a sua destruição. Nem sempre aquele que te elogia realmente está contente com o seu sucesso. Então, o livro de Provérbios fala sobre isso aqui e em outras passagens. Lá em Provérbios capítulo 14, no versículo 30, aqui em Provérbios 14, no versículo 30, você lê aqui que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Uma pessoa invejosa pode estar ali com os ossos apodrecendo de raiva pelo sucesso da outra pessoa, mas por uma questão de etiqueta, por uma questão de convivência social, ela pode estar ali sorrindo e elogiando você. Então, preste atenção nessas coisas que nós lemos hoje. Primeiro, para não ser a pessoa que é tola, para não ser o preguiçoso, para não ser o que cria contenda, mas ser o pacificador. Vamos lembrar que Mateus, Jesus falou sobre isso. Mateus, no capítulo 5, nas bem-aventuranças, Jesus disse aqui, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Essa palavra aqui, pobres em espírito, é bem-aventurado aquele que sabe que é como um mendigo. Se você pegar o texto original, a palavra aqui, pobres em espírito, é pitocos. E essa palavra pitocos é o P mudo, traduzindo, significa aquele que é mendigo e que sabe que está mendigo e fala assim, por favor, me dê alguma coisa. Então, bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurado aquele que fala, Deus, eu sou um mendigo, eu preciso da sua ajuda, pois deles é o reino dos céus. O reino dos céus é daquele que olha para si e fala, eu preciso muito de Deus. Aí ele fala aqui, no versículo, o 9 aqui, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então, aquela pessoa que fica criando guerra, contenda, separação, divisão, fofoca, mentira, calúnia, é o que nós lemos em Provérbios 26. Veja o 9, Jesus disse, bem-aventurados são os pacificadores, aqueles que lutam pela paz. Que você não seja o contendeiro de Provérbios 26, mas que você escute o que Jesus disse. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus quando você apazigua a guerra, a contenda. E que você seja a pessoa que toma cuidado com ficar prestando elogios para os outros. Que você, se acontecer de você ficar com alguma inveja no coração, que você diga para Deus, Deus, não deixa isso crescer no meu coração. Eu não quero carregar uma podridão nos meus ossos, como diz lá em Provérbios capítulo 14, no versículo 30. Essa é a meditação de Provérbios 26. Agora eu quero fazer um convite a você que escutou essa mensagem e que ainda não aceitou a Jesus. Deus enviou Jesus para morrer pelos pecados da humanidade. Todos nós estamos carregados de pecados. Nós, em algum momento, sentimos inveja, ciúme, temos às vezes mágoa, raiva, às vezes desejamos o mal de alguém, às vezes dizemos alguns palavrões, às vezes somos preguiçosos, enfim, algum pecado, todo mundo tem a sua fraqueza. A Bíblia fala que só Jesus pode nos salvar dessa condição pecadora. E que quando você recebe Jesus, você recebe o Espírito Santo
que é o Espírito de Deus, que nos ajuda a seguir a Ele. É com a ajuda do Espírito de Deus em nós que nós conseguimos crescer e mudar as nossas atitudes e nos aproximarmos de Deus. E tendo o Espírito de Deus, nós recebemos a vida eterna, que é ter o nosso nome escrito no céu e, quando partirmos dessa vida, herdarmos o reino de Deus. Para que você receba isso, você precisa, de acordo com a Bíblia, aceitar a Ele. Isso está escrito em Romanos, aqui no capítulo 10, no versículo 9. Veja aqui na tela, Romanos capítulo 10, veja o versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Versículo 10. Pois com o coração se crê para a justiça. Qual que é a justiça? A justiça é a seguinte: somos pecadores e só Jesus perdoa os nossos pecados. Essa é a justiça de Deus. Você recebe Jesus e Ele perdoa os seus pecados e você se torna filho. Você se torna filha dele. E com a boca se confessa para a salvação. Então, lendo mais uma vez o 10. Pois com o coração se crê para a justiça, para que você receba o perdão dos pecados por meio de Jesus. É com o coração que você crê nele, com o coração que você crê que Deus estabeleceu que Jesus é o nosso Salvador, e com a boca se confessa para a salvação. Com a boca você confessa que você quer isso para você. Então, vamos fazer essa oração. Você pode repetir essa oração dizendo assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Perdoa todos os meus pecados agora e me dá o teu Espírito Santo para que eu possa te seguir. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração que você fez, você agora confessou que Jesus é seu Salvador, pediu perdão dos pecados, recebeu o Espírito Santo em você, e agora você deve buscar uma igreja em que você se sinta bem e que pregue que só Jesus deve receber as nossas orações. Jesus está vivo, ele escuta as orações de todos e você deve falar exclusivamente com ele nas suas orações, porque ele eleva ao Pai e traz respostas a você. Leia a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus e mostra o que Deus tem para nós. Você viu que é pela Bíblia que nós aprendemos coisas práticas da nossa vida, o livro de Provérbios serve para isso, e é pela Bíblia que você viu aqui como que você recebe a salvação. Nós lemos aqui no texto de Romanos que se você confessa com a boca que Jesus é o seu Senhor, você será salvo. Então é lendo a Bíblia que você vai conhecer as coisas ligadas ao reino de Deus. E é também na Bíblia que está escrito por que você não pode adorar nenhum santo, nenhuma imagem, nada disso. Aqui o Salmo 115. Veja aqui o Salmo 115. Veja aqui os versículos 3 até o 8. Veja que acompanha comigo aqui nessa tela. Salmo 115, versículo 3. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. 4. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. 5. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. 6. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. 7. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Nem emitem som algum com a garganta. 8. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Então, o Salmo 115 fala que você não deve adorar nenhum anjo, nenhum santo, nenhuma imagem, porque eles não podem fazer nada. Agora, Jesus está vivo. Ele ressuscitou e ele disse para nós que ele está conosco todos os dias. Veja aqui Mateus, capítulo 28, versículo 20. Veja aqui, a parte final do versículo 20.
Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Aqui é o que Jesus disse para os seus discípulos, logo depois que ele ressuscitou. Vamos ler aqui o 18, 19 e 20. Veja aqui Mateus 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então Jesus, ele tem todo o poder sobre o céu e sobre a terra. Depois que ele ressuscitou, ele tem todo o poder sobre o céu e sobre a terra. Ele pode ouvir você e falar diretamente com Deus, intercedendo por todos nós. Versículo 19. Portanto, se ele recebeu todo o poder, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui uma recomendação para nós. Talvez você pense, qual a minha missão? Tem uma missão que Deus deixou para todos nós: fazer discípulos nas nações. Você pode começar pregando, falando de Deus, de Jesus, para a sua família, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para a sua cidade e assim avançar. E o 20, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus está conosco sempre, até o fim dos tempos, e ele nos dá vida eterna, salvação. Se você não aceitou a Jesus ainda, volte o vídeo, faça a oração e receba ele. Tenha certeza de que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus abençoe sempre grandemente. Amém.